Amém. Eu começo essa ministração fazendo uma pergunta: onde está a sua confiança? Muitos vão dizer em Deus, amém. Mas e na hora da luta, na hora da adversidade, na hora que as coisas fogem do seu controle? Será que, irmãos, continuamos a declarar que a nossa confiança está em Deus, no Senhor? Eu vou ler 3 versículos aqui, iniciais, com uma sequência, e depois nós vamos meditar e vamos falar sobre esse assunto que precisa despertar em nós uma profundidade, irmãos, para nos tirar do comodismo, tirar daquela situação que muitas pessoas se encontram estagnadas, elas ainda não se aprofundaram para viver, de fato, diante da confiança. Salmo 56, verso 11. Vamos ler aqui, ó. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Vamos entender? Em Deus tenho colocado, tenho posto a minha confiança. Olha só, o resultado de quem confia em Deus: não temerei o que me possa fazer o homem. Irmãos, esse versículo, se a gente não estiver atento, traz um conflito interno. Como assim? Olha só, o salmista está dizendo que quando eu confio no Senhor, eu não vou temer o que o homem possa me fazer. Aí, quando a gente vê no dia a dia, a gente fala, eu confio em Deus, mas o homem tem me assustado, tem me perseguido, tem me afrontado. Muitas vezes eu estou, até mesmo amedrontado, eu estou ali com medo de algo que me aconteça. Outro versículo para a gente concluir, vou ler esses 3 versículos e você para pensar nesse sentido que o salmista está dizendo. Salmo 118, verso 6. Salmo 118, verso 6. Diz assim: o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Você pode ler esse início comigo? O Senhor está comigo. Você crê nisso, irmãos? Deus está com você? E por que tem momentos que a gente teme o que o homem pode nos fazer? O que o homem pode, com a sua maldade, com a sua intenção, irmãos, nos atingir. Veja que muitas vezes, o que está acontecendo? Por que a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor está comigo e o homem está me atingindo? O homem está me atacando, o homem está... Quando eu digo aqui homem, não é propriamente só pessoas, mas as obras espirituais, setas malignas, obras diabólicas. Então a gente pode entender, irmãos, que alguma coisa está acontecendo. Se a Bíblia está afirmando que não é para me temer, porque se a minha confiança está no Senhor, eu não vou me assustar, não vou ter medo do que o homem pode me fazer. Aqui nessa segunda passagem, a gente está falando, está vendo o salmista dizendo, Deus está comigo. Eu acredito que Deus está com você, comigo também. E aí ele também diz, não vou temer o que o homem pode me fazer. Vamos para o 3º versículo, Hebreus 13, 6. Hebreus 13, 6. Diz assim: e assim, com confiança, ousemos dizer, vamos ler em voz alta, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Amém. Percebeu que as 3 referências, irmãos, é um sentido só? De você não temer, de você não se assustar daquilo que o homem pode estar tentando contra você, daquilo que as pessoas, daquilo que o diabo, o inferno pode estar tentando contra a sua vida. Por isso que eu comecei perguntando, aonde está a sua confiança? Porque se a sua confiança está em Deus, irmãos, e você está temendo, se você está se assustando, se você tem se recuado, é porque alguma coisa não está de acordo com o que a palavra de Deus está falando. E eu não estou me referindo aqui, tá assim porque então quer dizer que é pecado, é uma vida pecaminosa. Pode ser, mas não é isso que a gente precisa aqui atentar no dia de hoje. Eu vou mostrar para você, irmãos, para a gente entender esses 3 versículos aqui. Eu quero ler com você também Deuteronômio 30, o verso de número 19. E aqui eu começo então a pontuar o nosso estudo de hoje, trazendo aqui a inspiração da palavra que o Senhor está nos trazendo. Deuteronômio 30, o verso 19.
Amém. Antes da gente ler aqui, eu quero aqui, irmãos, falar sobre a soberania de Deus. Você sabe o que é o Deus soberano? Depois, se você tiver interesse, faça uma pesquisa em dicionário bíblico, né? Pode ser na internet, algo que vai te trazer uma referência, uma palavra, uma direção exata do que é o Deus soberano. Mas eu vou adiantar aqui, soberania é o Deus que tem o poder absoluto, né? O poder supremo, que então, irmãos, sobre todas as coisas e sobre todos nós. Isso é a soberania de Deus, o Deus que está acima de tudo e de todos. Amém, igreja? Só que aqui eu preciso entender que, irmãos, mesmo com a soberania de Deus, o Senhor Deus, Ele deixou a nós o poder da escolha, da decisão. Veja que o Senhor, mesmo sendo soberano, Ele não interfere nas nossas decisões. Por isso que eu mostro agora aqui o versículo 19. Deus está dizendo aqui para nós hoje, né? O céu e a terra eu tomo hoje por testemunho contra ti, que tenho proposto a vida e também a morte, a bênção e a maldição. Olha só, escolhe, decide você, pois a vida para que vivas tu e a tua semente. Amém. Olha só. Então vamos aqui já observar para esses detalhes que a gente já tem aqui. O Deus soberano, o Deus que tem, irmãos, o poder absoluto sobre tudo e todos. Isso não anula a responsabilidade humana que Ele deixou para mim e para você. E é isso que muitas pessoas ainda não absorveram, não entenderam. O Deus soberano, irmãos, o Deus que tem o poder absoluto, Ele deixa para mim e para você, irmãos, né, a responsabilidade de se posicionar, de então ter a decisão, de fazer as escolhas. E aqui que entra então, irmãos, as 3 referências que então nós lemos. Eu vou pedir para colocar na tela, que vai ser bem mais rápido, a gente vai repetir, para você entender agora a soberania de Deus, que não anula a responsabilidade humana que o Senhor deixou para nós. Os 3 versículos iniciais. Na tela, coloca aí, por favor. Leia comigo, Salmo 56, 11. Vamos lá. Em Deus tenho posto a minha confiança. Lembra? Deus soberano. O Deus que, irmãos, está acima de tudo e de todos. Eu tenho posto a minha confiança. Agora, olha só, responsabilidade humana. Irmãos, com a minha atitude, com as minhas decisões, com aquilo que eu faço, então eu não vou temer o que possa me fazer o homem. Por que muitas vezes a gente teme? Porque alguma coisa, irmãos, nós deixamos de se posicionar, de então, né, ter uma decisão, uma atitude naquilo que era para ser feito. Aqui a gente vê que o Senhor, por detrás dessa leitura, o Senhor está nos mostrando assim que Ele está no controle de tudo. Eu acredito que você já disse, eu acredito que você já declarou essa frase que muita gente fala no meio cristão: Deus está no controle de tudo. Você já disse isso? Aí agora, irmãos, vou usar aqui um termo, né? Mas tem hora que parece que buga, né? A mente trava, mas como assim? Deus está no controle de tudo, mas a minha vida está sendo perseguida, né? Eu estou passando por um momento difícil, casamento não vai bem, vida financeira não vai bem, saúde não vai bem, mas como pode o Deus que tem o controle de tudo e a minha vida está desta maneira? Aqui que entra, irmãos, então, né, o entendimento que nós precisamos viver, precisamos enxergar a soberania de Deus sem anular a responsabilidade humana. Tenta entender isso. Nós queremos confiar, buscar, servir o Deus soberano, o Deus que está acima de tudo e de todos, a qual nós temos posto a nossa confiança. Só que, irmãos, quando é para a gente agir, para a gente tomar decisões, para a gente fazer a nossa parte, muitas vezes nós ficamos, né, sem se posicionar. E aí entra, irmãos, né, os ataques, aonde entra então, né, as lutas, aonde entra as dificuldades. O segundo versículo, a gente volta a ver que os 3 escolhidos aqui têm o mesmo sentido. Embora, né, tempos diferentes, lugares diferentes, mas o Senhor continua nos mostrando que Ele está comigo, Ele está com você, e quando a gente confia nisso, acredita nisso, não temerei o que me pode fazer o homem. Aí o terceiro versículo, Hebreus
13:6 nos afirma novamente, com a confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Ele é o Deus que vai me ajudar, é o Deus que vai me socorrer, é o Deus que é soberano, o Senhor que está acima de tudo e de todos. E aí, irmãos, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Amém. Então, essa parte inicial aqui, irmãos, é para a gente abrir o nosso entendimento, no sentido de que mesmo que quando as coisas fogem do meu controle, ainda continua no controle do Deus soberano, no Deus que nós temos que confiar, no Deus a qual nós temos que pôr a nossa confiança. Amém, igreja? Porque quando as coisas fogem do nosso controle, não foge do controle de Deus, porque o Senhor já nos conhece, Ele sabe das nossas escolhas, das nossas decisões, Ele sabe, irmãos, do nosso posicionamento. Vamos entender, o Senhor já sabe, irmãos, o nosso amanhã, Ele conhece, Ele é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o Deus que sabe quem nós somos, o que nós pensamos, o que nós vamos escolher. Então Ele é soberano de fato, mas eu preciso entender que eu preciso me posicionar. Eu não posso, irmãos, anular as minhas responsabilidades, ficando de braço cruzado. Eu sirvo um Deus que é soberano, um Deus que está comigo e que Ele não deixa as coisas fugir do controle, e que aí eu vou ficar descansado nele, aguardando as coisas acontecerem. Não é bem assim, irmãos. A soberania de Deus, estou repetindo isso, guarda no coração, marca aí se você puder. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. O posicionamento cristão tem que ser tomado dia após dia. Tem gente que, irmãos, coloca tudo em Deus, no sentido assim, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai ser da minha vida. Aí ela cruza o braço, irmãos, e não faz nada, né? Para a realização do seu sonho, para as conquistas, para as vitórias, para uma mudança de comportamento, para uma transformação no seu casamento. Ei, irmãos, você precisa se posicionar. Você precisa, irmãos, ter as responsabilidades humanas que foi deixada. Olha só aqui Deuteronômio, eis que eu tenho posto diante de você a bênção e a maldição. Eu tenho posto diante de você, irmãos, a vida e a morte. E o que Deus fala? Escolhe o certo. Tome as decisões certas. Faça, né, o que é certo. A decisão tomada, responsabilidade humana, cabe a você a escolher, a tomar a sua decisão, para que então a gente possa, irmãos, viver o melhor que o Senhor tem para nós. Amém, igreja? Diga comigo assim, o nosso Deus é muito além das circunstâncias. Amém? Olha só, eu vou aqui entrar num detalhe que é muito importante ser falado aqui hoje. Eu não sei se você aprendeu assim, mas muita gente dentro da igreja, nessa caminhada, às vezes aprende, irmãos, de forma equivocada. Como assim? Muitas vezes nós medimos a presença de Deus, olha só, tendo por base as circunstâncias que estamos passando. Entendeu isso? Vou repetir. Muitas vezes nós aprendemos de forma equivocada, que então nós medimos a presença de Deus, né, tendo por base o que, igreja? As circunstâncias. Um exemplo, olha só, a pessoa ela está vencendo na vida, seja financeira, seja no casamento, está indo tudo bem, a saúde está tudo bem, aí ela aprendeu a medir, né? Deus está comigo porque tudo está indo bem, está indo uma maravilha, né? Aí vão dizer que a pessoa ela está passando por dificuldade, está tendo ali um desgaste no casamento, a vida financeira não vai bem, a saúde não vai bem. Aí ela também aprendeu a medir a presença de Deus assim, Deus não está comigo, porque nada vai bem, nada está acontecendo, nada está indo como era para ser, como ela imagina, né? Então as pessoas elas acabam medindo a presença de Deus, né, por base da circunstância. Se tudo está bem, Deus está comigo. Se tem um problema, coloca em xeque, né, a presença de Deus na vida dela. Sei não, hein? Acho que Deus não está comigo. Já viu pessoas assim, irmãos? Que mede a presença de Deus na vida, né, por base das circunstâncias. Por isso que eu acabei de pedir para você repetir comigo, nosso Deus, Ele é muito além das circunstâncias. E falando com isso, irmãos, eu me lembro de um exemplo aqui que a gente pode citar, né, base aqui. Lembra do José do Egito? Gênesis 39, versículo 21, coloca aí na tela, por favor.
nesse versículo aqui, eu encontro, irmãos, a leitura nos mostrando o Senhor, porém, estava com José. Repete comigo, o Senhor estava com José. Mas aí, irmãos, lembra o que José passou? O que ele enfrentou? Vamos lá do início. Olha, os irmãos de José queriam matar ele, mas o Senhor estava com José. Os irmãos não satisfeitos, não conseguiu matar o José, o que ele fez? Vendeu José. E a Bíblia diz que o Senhor estava com José, mesmo sendo vendido. Agora, irmãos, o José está trabalhando lá na casa de Potifar, e agora tem uma mulher que quer ter um caso com ele, quer ali se envolver com ele. José, por fidelidade a Deus, o José foge, uma calúnia é levantada, um momento difícil, José foi injustiçado, e o que a leitura diz? Que o Senhor estava com José. Injustiçado, caluniado, né? Olha só, igreja, por isso que nós não podemos medir a presença de Deus pelas circunstâncias que estamos passando. Olha só, os irmãos queriam matar, foi vendido, foi caluniado, foi injustiçado, foi parar na prisão, e a Bíblia ainda diz que o Senhor estava com José. Estou falando um pouquinho da vida de José, você pode olhar para a sua vida. Quantas vezes, por causa de uma luta, uma injustiça, por causa de algo que aconteceu com você, você chegou a uma conclusão: Deus não está comigo, Deus não é comigo, Deus não está na minha vida, Deus não está no controle da minha vida. Para com isso, irmãos, não deixe que o inimigo venha te enganar. O erro nosso é porque nós ainda não discernimos, a soberania de Deus com a decisão, a responsabilidade humana, que nós temos que, irmãos, andar de mãos juntas, andar de mão dada. Pegar na mão do Deus soberano e ter as responsabilidades de decisões, de ações, irmãos, e andar com Ele de mão dada. Mas não, o que a gente espera? Espera de braço cruzado, que o Deus soberano, o Deus que está acima de tudo e de todos, faça tudo por nós, sem a gente não fazer nada. E não é bem assim, igreja. Eu vou repetir mais uma vez, guarda no coração aí, esse, igreja. Diga comigo, eu preciso enxergar a soberania de Deus sem anular as responsabilidades humanas. O que é para você fazer, irmãos, faça, porque o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Ele é soberano, Ele faz, Ele está acima de tudo e todos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O José em todo o tempo fez a parte dele, foi fiel, honrou, dedicou, se esforçou, e fazendo a parte dele. Depois você pode ver no final aí desse mesmo capítulo, a Bíblia fala o quanto que Deus deu a José, vitória, prosperidade, grandes bênçãos. De escravo, o José se tornou governador. Em todo o tempo, o Senhor estava com José. Você acredita nisso, irmãos? Que Deus está com você? Você pode acreditar dizendo comigo, mais uma vez? Deus está comigo. Diga comigo mais uma vez: Deus está no controle da minha vida. Ainda que você pense, mas meu casamento não está bem, minha vida financeira não está bem, minha vida profissional, minha vida espiritual não está bem, mas eu tenho que acreditar que Deus está comigo, que Deus está no controle de tudo. Irmãos, a gente é levado todos os dias para colocar em xeque essa grande verdade. Olha só como que Satanás, ele diariamente, irmãos, ele bombardeia o povo de Deus. Se Deus fosse tão bom assim, você não estaria passando por isso, você não estaria enfrentando isso, seu casamento não estaria assim, sua vida financeira não estaria assim, olha, os seus filhos não estariam desta maneira. É assim, não é, irmãos? Para fazer a gente desacreditar. Mas em todo o tempo José, irmãos, estava confiante. Leia em voz alta, vibrando, irmãos? Claro que ao invés de você colocar o nome de José, coloca o seu nome. Vamos lá, igreja. O Senhor, porém, está com você. O Senhor está com você. Só que eu preciso, irmãos, fazer a minha parte, assumir a minha responsabilidade humana, a qual Deus deixou o poder de escolha para mim, então decidir a minha vida. Então o fato de Deus saber de forma onisciente o que nós vamos escolher, isso não faz de nós, irmãos, vou usar esse termo aqui para você entender. Já viu aquele bonequinho fantoche?
aquele que controla? Tem gente que acha que é assim, Deus controla a vida dela e fica direcionando. As escolhas são nossas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é soberano, mas as decisões, a responsabilidade de escolha cabe a quem, igreja? A mim e a você. Amém, igreja? Aí você entende agora os 3 versículos iniciais, né? Quando a minha confiança está no Senhor, ainda que o homem tenda contra a minha vida, ainda que o mal se levante contra mim, eu não vou temer o que me possa fazer mal, né? Algum esse homem ou essa obra humana, porque o Senhor está comigo, o Senhor é o meu ajudador. Quando o salmista fala, né, que o Senhor está comigo e não é para temer, a gente precisa entender, irmãos, que de fato Deus está com você. Não é um amigo que está com você, não é um vizinho, não é uma pessoa que é falha que está com você. Está com você o soberano, está com você o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que te dá uma palavra, que te sustenta e que te guarda e que te livra de todas as situações, bombardeios de Satanás, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Eu quero mostrar aqui também 1 Crônicas, capítulo 19, o verso de número 10. A partir aí do verso 10, eu continuo mostrando esse posicionamento, essa atitude, essa decisão que nós precisamos ter nas guerras, nas lutas que nós enfrentamos diariamente. 1 Crônicas 19, 10. E vendo Joabe, quem que era Joabe? Alguém lembra? Joabe era comandante do exército de Davi. Então, vendo Joabe que à frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás. O que está dizendo, irmãos? Havia uma guerra, uma luta. Eles estavam cercados, né? Tinha inimigo aonde? Na frente e atrás. Olha o versículo 12. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Versículo 13. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Grava essa frase final. E faça o Senhor parecer bem aos seus olhos. Amém. Esse versículo aqui, irmãos, está nos mostrando um princípio: que Deus está no controle, que Ele é soberano, mas isso não quer dizer que me dá a condição de ir para casa e deitar e ficar sossegado e entender o que tiver de ser, será. Tem gente que, irmãos, cai no comodismo e fala assim: não, eu não vou guerrear essas batalhas não, porque, qual que é a frase final? O que parecer bem aos olhos do Senhor, assim será. Tem gente, irmãos, que está de braços cruzados esperando que Deus faça, lute, né? Se esforce. Não, igreja. O esforço tem que ser meu, tem que ser seu, tem que ser nosso. Veja que o Joabe está dizendo aqui, está dizendo assim: ó, vamos guerrear, vamos lutar, vamos empenhar. A luta vai ser travada. Eu vou lutar desse lado aqui. E olha, se eu tiver dificuldade, vocês vêm me ajudar. É isso que o texto está dizendo. Vamos lutar juntos. E olha, se eu ver que vocês estão com dificuldade, o que ele está dizendo? Eu vou ajudar vocês. Vamos agir, vamos ter atitude. Vamos, então, com essa decisão, partir para cima dos nossos adversários, os nossos inimigos. Eu vou ler com vocês aqui. Coloca na NVT, Nova Versão Transformadora. Esse mesmo texto aqui, só para a gente trazer essa mensagem para a gente. O versículo 12, coloca o 12, por favor. Joabe disse ao seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, ok, igreja? Vem me ajudar, é o que eu acabei de dizer. Faça a sua parte, vem me ajudar. Mas, se os amonitas, os inimigos, forem fortes demais para você, irei ajudar. Eles ficaram de braço cruzado? Ficaram esperando, irmãos, o Senhor?
Ficaram aguardando ser a vontade de Deus naquela batalha? Porque tem gente, irmãos, que fica assim, Deus está no controle de tudo, mas ela fica de braço cruzado, ela não luta, ela não se esforça, ela não se empenha, ela não dedica, ela não aplica o coração. Aí você pode ver para qual área da sua vida que você tem, irmãos, falhado. Não, Deus está no controle da minha família, mas eu tenho lutado pela minha família? Deus está no controle do meu casamento, mas eu tenho lutado pelo meu casamento? Deus está no controle lá do meu trabalho, mas e aí, você tem lutado pelo seu trabalho? Ou você está, irmãos, descansando de braço cruzado de forma errada, aguardando o que Deus quiser decidir por você, assim será. Por isso que tem muita gente, irmãos, aflita, afligida, desanimada, destruída, porque está aguardando no Deus soberano que Ele faça tudo, por você, por mim, por nós. Não, Deus soberano, irmãos, não anula as atitudes, as responsabilidades humanas que nós devemos ter. Então, nesse contexto aqui, nessa história, eu não vejo Joabe indo para casa descansar e aguardar em Deus o Senhor dar a vitória para eles, sem eles fazerem nada. Você quer ter vitória? Lute. Você quer vencer, irmãos? Vai para o campo de batalha, oração, jejum, consagração, leitura da Bíblia, vir na igreja, se esforçar. Isso muita gente, às vezes, irmãos, tem perdido, o foco. Não, meu Deus é soberano, Ele está no controle da minha família não vai ser destruída. Mas vai ver se a pessoa vem na reunião da família lutar pelos seus. Vai ver se a pessoa, irmãos, vem fazer uma oração pelo seu familiar, pelo casamento, pelo filho ou qualquer pessoa. Ah, mas Deus está no controle. Deus está no controle se você estiver fazendo a sua parte. Deus está no controle se você estiver guerreando. Deus está no controle se você estiver, irmãos, se posicionando. Mas se eu não fizer pela minha família, irmãos, Deus não vai fazer aquilo que Ele espera que eu e você faça. Amém, igreja? Entenderam aqui? Continua aí na NVT, versículo 13. Coragem. Diga para a pessoa que está ao seu lado, coragem. E faça o que, igreja? Lutemos bravamente por nosso povo, pelas cidades de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor vai ser feita quando eu assumo a responsabilidade humana que foi me dada. Irmãos, o controle de Deus naquilo vai ser feito, Deus vai controlar, Deus vai cuidar, Deus vai ajudar. Nós lemos em Hebreus, Deus é o nosso ajudador, mas eu preciso fazer a minha parte. Deus é o meu Deus soberano. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Coragem, lute pelo casamento, lute pelo filho, lute pelo trabalho, lute pela sua vida espiritual. Eu até dizia na sexta-feira, irmãos, a gente falou um pouquinho sobre a fé. Quantas pessoas que a fé tem retrocedido, tem diminuído, tem esmurecido. E aí às vezes a pessoa ela não assume aquela responsabilidade. Falei isso na quarta-feira também, As pessoas ficam jogando a responsabilidade uma na outra. Algo que era para ela assumir, é igual Adão e Eva, O Adão jogou nas costas da Eva, a Eva jogou nas costas da serpente, e ninguém assumiu a responsabilidade do erro, Você está vendo sua família fracassar? Assuma a posição ali. Está vendo ali, irmãos, o filho ser assolado pelo maligno? Assuma a posição de pai, de mãe, de Deus. Não, eu vou interceder, vou lutar, vou clamar por eles, não vou aceitar que o inimigo venha destruir. Mas muita gente não está lutando bravamente. Por isso que eu fiz questão de pegar a NVT, irmãos, para mostrar para você, bravamente. Lutar, muita gente às vezes luta, mas de corpo mole, de qualquer jeito. A NVT já aprofunda mais, dizendo tem que ser bravamente, tem que ser com coragem, tem que ter intensidade. Eu não abro mão do meu casamento, eu não abro mão de ver os meus filhos na presença do Senhor, eu não aceito Satanás destruir o meu lar. Irmãos, bravamente. E quando nós lutamos bravamente, agora igreja, a parte final, assim vai ser feita a vontade do Senhor. Continua lendo, depois você vai ver, Deus deu vitória a eles. Se cumpriu a vontade de Deus, mas porque eles lutaram bravamente. Eles não esconderam da responsabilidade humana de se esforçar, de lutar, de fazer. Amém, igreja? Outro texto que eu quero deixar ao seu coração também, abra a Bíblia no Salmo 73. Entenderam essa parte aqui, igreja? Sim ou não? Eles não foram para casa de braço cruzado, esperando que seja feita a vontade de Deus,
O que eles fizeram? Lutaram bravamente, né? Lutaram, se esforçaram, né? Tem luta, tem batalha, tem adversidade. Eu não vou fugir da responsabilidade humana, eu vou fazer o que é para ser feito, e agora seja feita a vontade de Deus. E Deus fez a vontade dele, dando vitória àquele povo diante daquela batalha. Salmo 73, o verso 1 em diante. A NVT ainda, eu vou ler aqui. Vamos ler aqui os versículos do Salmo 73? Vamos lá. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Você crê nessa verdade, igreja? Aqui está falando da bondade de Deus. Certamente Deus é bom. Mas não está fugindo, irmãos, do raciocínio nosso, que é a bondade, soberania, né? Do que Deus, a qual nós servimos, está no controle das coisas. Certamente Deus é bom. Ele está falando, eu sei que Deus é bom. Ele é bom para o povo de Israel, para os que têm o coração puro. Aí o versículo 2. Não sei se você sabe, esse salmo aqui é o salmo de Asaf. Está bem destacado aí também na sua Bíblia, é o salmo de Asaf. E aqui eu vejo, igreja, que é um testemunho que ele conta de que ele quase se desviou, né? Coloca o versículo 2, essa tradução aqui fala quase cair, mas tem uma tradução que ele fala que ele quase desviou. Não sei se você tem essa tradução aí, que quase desviou. Mas quem era Asaf, irmãos? Um salmista temente a Deus. Não era um perturbado, não era um mundano, não era um pecador, né? O salmista, um escolhido, que estava buscando a Deus. Agora imagine, irmãos, um salmista temente a Deus, separado para Deus, quase desviou, quase caiu, né? Quase tropeçou. Agora, irmãos, imagina eu e você nos dias de hoje. O que Satanás vai fazer para fazer isso acontecer na nossa vida? Não está escrito. Ele vai com toda a força tentar fazer de tudo para que eu e você tropece, caia, né? Escorregue, como diz essa versão aqui, né? Quanto a mim, os meus pés que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Volta na NVT, vamos continuar na NVT. Quanto a mim, quase tropecei, meus passos escorregaram e quase caí. 3. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi, o que, igreja? Prosperar, apesar de sua perversidade. 4. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorreram a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O Deus que sabe, pergunta: acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã eu sou castigado. Se eu tivesse falado com eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, irás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou, que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo, ignorante. Aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Amém. Só até aí, tá bom. Vamos entender isso aqui, igreja. Vamos
aplicar isso aqui no que estamos falando. Deus é bom? Você acredita nisso, igreja? Você tem certeza que Deus é bom? Mas olha só, e quando tudo está dando errado, você ainda continua acreditando na bondade de Deus? Você continua, irmãos, crendo na bondade, na soberania de Deus? Quando você não vence, quando você não conquista, quando não se realiza, quando as coisas fogem do seu controle. Irmãos, você continua acreditando na bondade de Deus? Porque, olha só, o Asaf, ele teve essa dificuldade. O Asaf, irmãos, não sei se você viu aqui, ele está abrindo o coração. Ele está falando que porque ele quase desviou, porque ele quase escorregou, caiu, por causa, irmãos, de ficar olhando para a vida de outros. Então, aqui inicialmente, se a gente olhar aqui para o começo do versículo, do capítulo 73, a gente vê, irmãos, que é uma tarefa difícil. Nós até lemos aí nessa tradição, uma tarefa difícil é manter o coração limpo, manter o coração, irmãos, santificado, purificado. Mas olha só, o que a gente precisa entender? Aquilo que a Bíblia nos mostra em Provérbios: guarda o teu coração. Volta para o versículo 1, por favor. Há uma grande declaração aqui. Para quem que Deus é bom, igreja? O versículo traz, pode fazer aí a leitura. Para quem que Deus é bom? Para os que têm coração puro. Muitas vezes nós não experimentamos a bondade de Deus porque o nosso coração não está puro, o nosso coração não está limpo. E nesse momento, irmãos, a gente não vai enxergar, mesmo que a gente queira enxergar, cadê a bondade de Deus? Eu não vejo, você não vê, porque o nosso coração está sujo. Deus é bom para os que têm o coração puro, e não é o pastor que está dizendo, é a própria palavra de Deus. A bondade de Deus, a soberania de Deus, irmãos, está nessa condição, quando eu estou com o coração puro, limpo. E a responsabilidade humana? Limpar o coração, tirar, irmãos, a sujeira. Olha só, como eu estou dizendo desde o início, bondade de Deus, a soberania de Deus tem que andar de mão junta, dada com a responsabilidade. Deus vai ser bom comigo quando então eu faço a minha parte, limpo o meu coração, tiro toda a maldade, tiro toda a sujeira que o Satanás, que o inimigo, que as pessoas tentam, irmãos, aplicar em meu coração. Agora, igreja, a gente tem que estar mais do que vacinado contra isso, Em todo ambiente onde existe pessoas, seja na igreja, seja no trabalho, na escola, na família, irmãos, o inimigo vai usar pessoas para sujar o seu coração. Tem gente que está na igreja já há tanto tempo, parece que ainda não aprendeu isso. Irmãos, aonde existe ambiente com mais de 2 pessoas, pode ser 2 pessoas, o inimigo já pode usar um caso ali, uma coisa, uma situação, para sujar o seu coração, para que você e eu, a gente não experimente, não viva da bondade, da soberania de Deus. Eu vou perguntar aqui, irmãos, aí você responde em voz alta, vamos lá? Só para a gente interagir. Deus é bom para quem? Para quem tem o coração puro. Deus vai estar no controle da vida de quem? De quem tem o coração puro. Aí que a gente começa a entender, irmãos, por que muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não vê a intervenção de Deus, porque a gente não assume a responsabilidade de limpar o nosso coração, de tirar toda a sujeira que Satanás tem colocado, a maldade que Satanás tem colocado. Leia de novo aí o versículo 2. Olha para o versículo 2 aí, vamos ver o que está escrito aí novamente. Leia comigo aí. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés se escorregaram e quase caí. Ele está dizendo, então, quase desviei, quase tropecei por causa da maldade que veio ao coração. Versículo 3, novamente. Tive inveja dos orgulhosos quando vi prosperar, apesar de sua perversidade. O que ele está dizendo, irmãos? Eu não consigo entender porque faço tudo certo para mim, mas é tudo difícil. Eu acredito que você já deve ter analisado esse versículo e se deparado com ele. Eu faço tudo certo, mas para mim é tudo difícil. E tem gente que faz tudo errado, parece que as coisas facilmente acontecem na vida dela. Cuidado, irmãos, não fica olhando para as pessoas. Não fica olhando para os perversos. Não fica olhando para as pessoas que estão prosperando, muitas vezes até de forma errada.
Mas o inimigo, irmãos, quer atingir o nosso coração, como diz, né, azedar o nosso coração, fazendo com que essa situação entre no nosso coração, para que a bondade de Deus não venha sobre nós. Olha o versículo 3, que ele está dizendo é isso. Eu tive inveja dos orgulhosos. Eu passei a olhar as pessoas que estavam prosperando, as pessoas que estavam vencendo, e eu falei assim, mas como pode essa pessoa vencer fazendo tudo errado? Como pode essa pessoa sobressair? Como pode essa pessoa ter destaque? Como pode essa pessoa ser elevada de posição se ela está fazendo coisas erradas? Irmãos, isso na vida é mais do que normal acontecer. Não sei se você já viu, pessoas que fazem maldade, prospera, ganha posto, título, posição, pessoas que prosperam de forma, né, irmãos, e acontece. O que o texto está nos mostrando aqui? Não olha para essas pessoas não. Porque Satanás quer usar, irmãos, disso aqui para sujar o teu coração, para colocar no teu coração, irmãos, uma indignação, né? Então o Asaf aqui sujou o coração com a inveja, que foi fruto do que, igreja? Da comparação. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, não compare com a vida de ninguém. Não se compare. Não fica olhando para a vida de ninguém. O dia que o Asaf, irmão, começou a olhar para a vida dos outros, o coração dele encheu de orgulho, ele teve inveja, e olha, ele sujou o coração de inveja, e isso foi fruto de comparação. O dia que você ficar comparando as pessoas, logo logo seu coração vai estar sujinho, e aí você não vai experimentar da bondade de Deus, do cuidado de Deus, né? Do Deus que está, irmãos, no controle de tudo. Então, cuidado. E eu falo assim, irmãos, não me lembro se foi essa semana, não lembro se foi na vigília ou na quarta-feira. Hoje em dia está até mais difícil, porque não é só a gente ver pessoalmente, né, o ímpio prosperar, as pessoas vencerem na sociedade. Hoje fica mais difícil, por quê, igreja? Porque temos as redes sociais. Às vezes a pessoa não precisa nem sair de casa, ela já suja o coração ali ao entrar nas redes sociais. Oh, mas como pode essa pessoa aqui vencendo? Como pode essa pessoa aqui prosperando, né? Sendo feliz? Então hoje é mais difícil ainda, porque tem as redes sociais, são postagens, são estados, são situações que, irmãos, não precisa a pessoa ter contato não, já em casa parado mesmo, o diabo está ali sujando o coração dela, até sem ela sair da sua casa. É assim ou não é? Tem gente que mal levanta, irmãos, já vê uma postagem, o coração já suja ao levantar. Ao levantar, a pessoa já fica triste, chateado em ver uma publicação, em ver uma postagem. Cuidado, irmão, Satanás quer sujar o seu coração com uma postagem, uma publicação. Tem que, irmãos, né, ver o que você está olhando, analisar o que você está vendo, porque tem coisas que você vê, analisa, não te leva a crescimento, não te leva a lugar nenhum. Reveja então o que você tem visto. Versículo 4 e 5 novamente. Aí na tela, levam, ele estava olhando ainda, né? Está comparando ainda, das pessoas que levam uma vida sem sofrimento. Tem gente assim no nosso dia a dia, irmãos? Parece que essa pessoa não sofre, parece que essa pessoa não tem dor, parece que essa pessoa não fica doente, essa pessoa está sempre forte. Irmãos, muitas vezes é só aparência. Tem gente que está toda destruída, mas, né, por fora ela se faz de forte. E você está sendo levado pela comparação. O diabo está sujando seu coração por causa de comparação. Mas o fulano é forte, é saudável, a pessoa não tem sofrimento nenhum. Aí você começa a olhar e suja o coração. É tudo que o inimigo quer. Versículo, pula para o 12. Lá para o 12 para a gente concluir essa passagem aí. Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplica. Olha só, tem gente que parece que quanto mais tem, mais ela ganha, né? E às vezes quem menos tem, parece que só perde. Para de olhar, né? Para de comparar. 13. Isso aqui que eu quero chegar, irmãos. Foi à toa que mantive o coração puro, limpo, íntegro, fiel. Foi em vão que eu agi de modo íntegro. Veja como Satanás é sujo, igreja. É aquela coisa, a pessoa está fiel, servindo a Deus, honrando, aí chega um momento, o coração está sujo, não está valendo a pena essa fidelidade, ser íntegro, ser bom,
estender as mãos, não está valendo a pena ir na igreja, buscar a Deus, não está valendo a pena ser dizimista, ser ofertante. Aí, irmãos, é tudo que o inimigo quer, fisgar o seu coração, olha o que o Asaf está dizendo. Mas com tudo isso, será que vale a pena eu continuar sendo fiel, sendo íntegro, sendo reto, sendo honesto? Cuidado, irmãos. Continue com a honestidade, continue com a fidelidade, continue com a bondade, continue, irmãos, na retidão, no caminho do Senhor, continue servindo a Ele. Mas não deixe o diabo sujar o seu coração, dizendo: será que vale a pena mesmo? Quantas vezes, irmãos, alguém já jogou isso na sua cara? Quantas vezes Satanás jogou isso no seu coração? Será que vale a pena mesmo você continuar nessa igreja? Será que vale a pena mesmo você continuar servindo a Deus, sendo fiel? Deus me livre, né? Versículo 14. O dia todo só enfrento... Peraí, a gente está falando de Asaf ou falando da sua vida? Né? Da minha vida aí. Sim ou não? Para você ver, irmãos. Parece que está a nossa vida aqui na Bíblia. O dia todo só enfrenta problemas. A cada manhã, a cada amanhecer, né? Sou castigado, tem uma atração, fala assim: tem luta, tem guerra, tem dificuldade, cada manhã. O versículo 14, irmãos, está nos mostrando aqui claramente isso. A cada manhã, a luta, quando você levanta, tem guerra, tem batalha. Isso faz parte, mas não suje o seu coração. No versículo 17, agora ele diz assim: então entrei em teu santuário, ó Deus, por fim entendi o destino deles. O que ele está dizendo? Agora entendi. Senhor, peço perdão. Senhor, eu entendi que tudo isso foi que Satanás quis sujar o meu coração. Eu entendi, peço perdão. Senhor, olha no teu santuário, na tua presença, os meus olhos se abriram. Aí no versículo 21 ele está dizendo assim: percebi que o meu coração se amargurou. Olha o 21, percebi que o meu coração se amargurou. Então ele, no encontro com Deus, ali no momento com Deus, os olhos se abriram e ele percebeu, irmãos, que ele estava errado com o coração sujo. Ele percebeu que com o coração sujo ele vivia amargurado. Ele vivia, irmãos, para baixo, mal, com o coração pesado. Aí no versículo 20 ele até expressa, fui tolo, me perdoa, Deus. Olha o versículo 20, ó. Percebi que então, 22, 22. Fui tolo, ignorante, aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Ele percebeu, irmãos, e está pedindo perdão para Deus. E no 28, pula para o 28 para terminar aqui. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Vamos repetir? Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano. Soberania sem anular a responsabilidade humana. Fiz do Senhor o meu refúgio e anunciarei a todas as tuas maravilhas. Qual foi a responsabilidade dele? Limpar o coração, tirar, irmãos, a raiva, o ódio, a mágoa, tirar tudo que Satanás tinha ali aplicado no coração. Veja que o diabo, irmãos, ele trabalha arduamente, fortemente, é um bombardeio todos os dias, quando então para sujar o nosso coração. E o Asaf percebeu, essa luta em meu coração ela é diária. Senhor, eu percebi, mas eu fiz minha parte. Senhor, eu fiz do Senhor soberano o meu refúgio. Senhor, obrigado por ter limpado meu coração agora está limpo, eu vejo a sua bondade e anunciarei todas as suas maravilhas. Aí, irmãos, eu quero dizer que o versículo 1 é a conclusão, apesar de ter começado aí o verso 1, mas o versículo 1 é a conclusão, do que ele está dizendo. Então, certamente, Deus é bom. Com o coração limpo, certamente Deus é bom. E Deus é bom para quem? Aí ele responde: para os que têm o coração puro. Irmãos, busque o Deus que é soberano, mas não fuja das responsabilidades humanas. Ande de mão dada com Deus soberano, assumindo todas as responsabilidades que você tem, de agir, de se posicionar, de tomar as decisões. Não deixa para Deus fazer isso não, porque Ele vai fazer o que é para Ele fazer. Agora o que é para mim fazer, o que é para você fazer, irmãos, cabe a gente fazer. E nós precisamos fazer para então a obra de Deus ser completa na nossa vida. Amém, igreja? Lembra do Provérbios 4:23? O que deve guardar, guarda o seu coração. Por que, igreja? Porque é dele que tem a saída
da vida. Amém? Diga para a pessoa que está perto aí, diga: Deus tem a saída para você. Tem ou não tem? Tem. Mas uma coisa, irmãos, um alerta: Satanás joga pesado nessa guerra. Nessa batalha o diabo joga pesado, sujar o coração, manchar o coração, entristecer o seu coração. Satanás tenta, irmãos, muitas vezes fazer isso, contra o nosso coração, intensamente, bombardear o nosso coração. Mas nós precisamos estar confiando na soberania de Deus, com as responsabilidades que nós temos. Nós precisamos estar com a vida voltada para Ele. Quero terminar em Mateus 5,8. Diz assim, Mateus 5,8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bom, eu convido a você, fecha teus olhos, faça essa leitura. Claro que você já memorizou. Quem não memorizou, repita comigo. Vamos lá. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém. Abre os seus olhos. Agora, igreja, ver a Deus não é sentido figurado, aparição, Deus vai aparecer, eu vou ver, não. Os limpos de coração vai ver Deus agir, vai ver Deus operar, vai ver Deus na sua família, no seu casamento, vai ver Deus, lá no seu trabalho. Mas a gente só vai ver, irmãos, quando o nosso coração estiver limpo, Deus, Senhor, eu quero ver o Senhor na minha vida financeira. Senhor, eu quero ver o Senhor no meu casamento. Senhor, eu quero ver o Senhor nos meus filhos. Quem vai conseguir ver Deus agir, operar, efetuar, manifestar o seu poder? Os limpos de coração. Eu não sei como está o teu coração, irmãos, mas o Senhor nos traz um desafio hoje: limpar o coração, para experimentar da soberania de Deus, da bondade de Deus, o que o Senhor tem para nos fazer. Irmãos, olha, está muito além do que a gente possa imaginar. Amém? Diga graças a Deus. Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, do YouTube, do Facebook. Compartilhe essa mensagem, certamente vai alcançar o seu coração.